Muito bem, estamos de volta aqui junto com vocês. Eu informei a todos sobre esse pequeno imprevisto que o prefeito teve. Ele informou a nossa rádio, tá? Disse que estar aqui às 9h30 da manhã e ele está aqui às 9h30 da manhã. Muito bom dia, senhor prefeito Irineu Marreto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Interativa. Bom dia, cidade de Araras e região. É isso, Araras e região. Muito bom dia. Quero aqui, desde já, agradecer ao prefeito pela oportunidade de o prefeito estar junto com a gente aqui na nossa Rádio Interativa, uma rádio online, que vai completar 3 anos agora em outubro. E o nosso perfil de rádio é levar informação à população, entretenimento, que é o nosso papel como imprensa também, né? E claro, né, seu prefeito, entrevistar as autoridades e levar o que a população quer saber, né? Nem nós da imprensa, e sim a população, porque nós sabemos que o prefeito tem feito uma gestão muito transparente e não vai ser diferente agora num bate-papo aqui. Sinta-se à vontade, obrigado mais uma vez por estar junto. Bom dia ao Tiago também, que está aqui junto com a gente, agradecer o Célio, agradecer a Duda pela oportunidade, que fizeram todo esse meio de campo aí para poder chegar nesse dia, né, seu prefeito? Senão, vamos lá. Seu prefeito, tem uma pauta aqui, algumas perguntas que o pessoal mandou já para a gente, sabendo que o prefeito ia estar aqui, o pessoal já, claro, já mandaram algumas perguntas. Mas, dentro da pauta, senhor Irineu, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, seria o seguinte: como o senhor avalia a gestão do senhor até esse exato momento? Eu fiz essa pergunta porque teve um veículo de imprensa que colocou que a gestão do senhor era uma balela. Por isso que eu estou perguntando. Na minha visão, não é, honestamente, porque desde o início o senhor disse que teria as dificuldades, você nunca omitiu nada, questão, enfim. Mas eu gostaria de ouvir do prefeito, como que o prefeito avalia a gestão do prefeito até esse exato momento, por favor. Eu digo que penosa, para ter a palavra... Penosa? Penosa, tá certo? Eu não estou dizendo em pena de... Claro. Tá certo? Eu estou dizendo de uma batalha árdua, dura, tá certo? Pela herança que nos foi deixada. Tá. E não tenho o que falar aqui da gestão passada, criar polêmica, não é o meu caso, não posso ficar olhando por retrovisor, tenho que trabalhar daqui para frente. E se eu não faço isso desde que fui eleito, antes de assumir, a prefeitura estava em condições piores ainda do que está a situação de hoje. Sim. Tá? Eu precisei usar... Fiz um vídeo recente já lá no início, com todos os veículos quebrados, ambulância quebrada. Sim. Sem mecânico, sem peça, sem crédito para poder arrumar os veículos. Usei o meu crédito particular para poder, para que as pessoas pudessem fazer algum serviço para a prefeitura, porque a prefeitura não tinha crédito mais para nada. Nem para comprar manteiga para as escolas, para os estudantes, que são 11 mil crianças na escola. Precisamos fazer um trabalho de reconstrução de tudo, das compras, os pagamentos de contratos que já existiam no passado, que não estavam mais entregando para o município. Bom, enfim, estava uma calamidade. A cidade suja, 18 mil toneladas de entulho pelas ruas, 6 mil toneladas de lixo orgânico estocada para que fosse transferida lá para São Pedro. Enfim, a cidade, um caos. Estamos tentando consertá-la. E para consertar o município de Araras, gente, não faz por menos de 10 anos. É um longo prazo, né, seu prefeito? Realmente é um longo prazo. Problema seríssimo. A segunda pergunta seria qual foram os maiores desafios enfrentados desde o início do mandato. Mas eu acho que o prefeito já explanou isso agora, né? Então, exatamente. Eu acho que o prefeito já até respondeu essa pergunta. Sobre planejamento e gestão, senhor Irineu, o pessoal sempre pergunta, né? Quais foram as principais metas estabelecidas no governo do senhor Irineu Marreto? E elas estão sendo cumpridas, seu prefeito? O pessoal sempre fala sobre isso. Eu prometi na campanha que
a gente já sabia que a situação de Araras era precária. Uhum. E em várias palestras que eu fiz, em várias empresas, eu dizia que a dívida do município estaria em torno de 300 milhões de reais. E deu o dobro. Parece que não era só isso. 600 milhões de reais. Isso impacta nesse pagamento de 10 anos para poder pagar essa dívida aí. E eu prometi na campanha que eu não ia deixar faltar comida nutritiva para as crianças na escola e que não ia deixar faltar remédio para os idosos. Isso eu prometi nos debates, tá certo? Prometi nas empresas que eu ia, e restabelecer a credibilidade, o crédito da Prefeitura de Araras, e a Prefeitura de Araras voltar a ser a referência na região. Hoje a referência dos ararenses é Leme, tá certo? O pessoal vai final de ano. O pessoal vai final de ano no Natal, em Leme, verdade. no Natal, olhar, verdade. Olhar os enfeites. Os enfeites, lá. Perfeito. O pessoal vem e fala assim, poxa, viu Leme, tem uma prefeitura nova, tá certo? Viu Leme, não está faltando emprego. Antes, Araras era referência para todas essas cidades da região. Sem dúvida. Tá certo? E Araras está ficando aquém das cidades da região. Então, nós temos que voltar Araras a ser referência ainda da região. E para isso daí, olha, nós não temos... Araras vinha tomando tanta multa da CETESB, que a CETESB não deu mais a licença de operação para ter loteamentos em Araras. Não pode ter casa própria, porque não pode jogar o esgoto na rede do município até que não tenha a estação de tratamento de esgoto. No mês de julho, se Deus quiser, licita a estação de tratamento de esgoto do município de Araras. Para fazer... Julho. Tá. Para fazer a primeira parte, para poder sair a licença de operação, para poder liberar os loteamentos do município de Araras. Porque está parando a maior empresa do município de Araras, que é a empresa da construção civil. Sim. Nós estamos falando... inclusive do pós-venda, do corretor, dos pedreiros, marceneiro, encanador, que quando falta, não tem construção, essa parte ela para, e quando para, ela para muitos funcionários. Sim. Segundo, faz 70 anos que não se constrói uma prefeitura em Araras. Fazem 52 anos que tentaram construir uma prefeitura, onde é o ginásio do esporte, e os prefeitos que vieram na sequência não deram continuidade em fazer a prefeitura. A prefeitura ali, no ginásio. Tá certo? Mas vou começar ou terminar, se possível, tá certo? Um paço municipal novo. Tá. Tá? E como que vai fazer se a prefeitura está devendo? Exatamente. Né? Esse era o ponto aqui. Como a prefeitura está? A pergunta está aqui, ó. Como está a situação financeira do município? Isso. Hoje a prefeitura deve quanto, prefeito? 600 milhões de reais. 600 milhões é a dívida da prefeitura. E como que como é que o prefeito está organizando isso? Para fazer uma prefeitura, certo? Exatamente. Dentro da lei pública, da legislação pública, qualquer imóvel que a prefeitura venda, tá certo? Ela não pode pagar conta. Tá. Eu não posso, por exemplo, vender a Álvares Cabral ali para pagar a conta. Sim, tá. Toda a venda de patrimônio do município tem que ser usada 50% para a Seguridade Social, que é a Previdência. Ok. E o outro 50% só pode ser usado em investimento. Tá. Investimento pode ser construção, compra de veículo. Tá? E que seria com esses 50% que nós vamos começar a erguer a prefeitura. E a prefeitura vai ser onde era o Grêmio Municipal, chamado GEMA, né? Sim. Que é uma área de 20 mil metros quadrados. Bairro Campinho ali, né? Isso, que está localizado no centro geográfico do município. Sim. Tá certo? O GEMA é uma instituição que está... o terreno ali faz 2 anos ou 3 anos que não tem mais diretoria. Estavam
coitado do ex-presidente lá, eu digo até coitado, para ele poder manter aquilo ali, estava fazendo aluguel do campo. É isso. Cobrando taxas no muro da frente lá, para poder manter aquilo ali. Mas tem uma dívida com o município de quase 2 milhões de reais. Então nós estamos acertando ali para que haja devolução daquele imóvel para o município. Colocou o interventor lá, que é o Dr. Serbi, e ali será construído o Paço Municipal com estacionamento amplo, tá? Que nós estamos pensando numa cidade, nós estamos pensando num Paço Municipal que vai servir o município de Araras por um período de 50 anos. Importante. Então nós temos que ter hoje muito espaço, como todo comércio, né? Mas o que vender, prefeito? Olha, nós temos muita área institucional, área de lazer. Tá. Nós temos muito terreno de loteamento. E estamos fazendo esse levantamento completo para poder colocar isso daí. Vai ser leilão público. Tá. E a prefeitura não pode vender nada para ninguém sem... tem que ser na base do leilão público. Tá. Tem privilégio na compra quem é lindeiro, quem mora vizinho. Do espaço que a prefeitura vai vender. Então ele tem um privilégio. Tá. São N número de lotes. Sim. E propriedades que a prefeitura tem aí. Muito bom. Prefeito, o prefeito falou do GEMA, e é uma área de esportes hoje, e é claro que o pessoal não ia deixar de perguntar. Futebol amador, prefeito. Vai ter em Araras, não vai ter? Futebol amador vai ter em Araras, sim. O campeonato amador. Isso, futebol, sim, sempre vai ter, mas campeonato. Nós temos um problema com arbitragem, tá, que eu acho um valor absurdo quando se paga aí um valor de R$240 mil. Foi o que se pagou o ano passado, e a prefeitura não tem condições para pagar esse valor. Sim. Tá? Foi liberado, eu liberei lá para o esporte, R$100 mil para zerar essa dívida. Para fazer o campeonato amador. Sim. Então o Paulinho lá está... Sim, o secretário de esporte esteve com a gente. Isso, ele está lá se esperneando. Da última vez que ele veio aqui, ele falou que tinha uma dívida de R$800 mil. Secretaria de Esportes. Isso. Era 1 milhão, aí o prefeito foi junto com ele, foi trabalhando, reduziu 200 mil e agora eu não sei qual que é a dívida do esporte, mas aí compete a pasta dele. Né? E está devendo também para... Fornecedores também. Para a instituição lá, que são a instituição lá de juízes, né? Sim. Da companhia lá. Mas queria também deixar no teu programa, pronto, para ficar sabendo aqui, que aonde ia ser o centro de convivência, o centro de convivência da Polícia Integrada, o centro da Polícia Integrada, ali do lado do ginásio, do, do terminal? Isso. Ia ser ali. Isso, nós vamos aterrar tudo aquilo ali e derrubar todo aquele muro para a população poder olhar tudo ali dentro no final do ano, porque dentro ali vai ter mais 3 quadras esportivas e mais uma quadra de beach tênis. Primeira mão, hein? Vamos fazer um centro esportivo. Vamos fazer um centro esportivo onde digno. O ginásio de esporte. E digno do município de Araras. Digno do município de Araras. Perfeito, prefeito. A gente agradece a informação e, claro, já vamos passar isso depois à população. Bom, futebol amador, campeonato amador, né? O secretário está fazendo o que pode lá para tentar fazer. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, prefeito, porque o pessoal já está participando. Dá bom dia aqui que o pessoal entra. Se a gente não der bom dia, eles ficam bravos com a gente, né? Então... vamos lá. Perissato, bom dia. A Cátia Quimera, bom dia. Cátia Quimera fez a pergunta. Bom dia, senhor prefeito. Gostaria de saber quais as medidas podem ser tomadas referente aos motoristas de ônibus da TCA, que simplesmente dirigem a uma velocidade absurda. Bom, eu honestamente aqui na rádio nunca tive nenhum tipo de reclamação relacionada a isso. Estou transmitindo a pergunta, senhor prefeito. Bem, a TCA ela tem lá um presidente, que é o Biganó. Sim. Que parece que ainda está aniversariando hoje. Hoje é aniversário? Parece que sim, né?
Parabéns ao presidente da TCA. Isso. E a TCA tem 8 fiscais. Tá. Esses fiscais é que recebem as reclamações e que pode até punir solucionar motoristas. aí, direcionar as ações. Então, esse tipo de pergunta, acho que a reclamação o prefeito é não consegue... A resposta não compete ao prefeito, né, nesse caso. Exatamente. Acho que a reclamação teria que ser direcionada à TCA. Teria que ser direcionada à TCA. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Bom dia, prefeito. Se eu poderia... tá. Mercador de Almas é o nome aqui no YouTube. Bom dia. Prefeito, o senhor poderia aumentar o terminal de ônibus naquele lugar onde tem uma construção e também tirar o centro de especialização do CAEM, colocando mais próximo da cidade? É uma sugestão. Do lado do terminal de ônibus, o prefeito acabou de falar do complexo esportivo. Isso ali vai ser um complexo esportivo. Então, essa parte de aumentar o terminal ali... Isso. E tem um projeto para onde é o terminal urbano hoje. Sim. O terminal urbano passaria a ser também ao lado da prefeitura. No bairro Campinho. No bairro Campinho. Que são 20 mil metros quadrados. Sim. Tá frontal e fundo com 2 avenidas importantes. Sim. Ali o fluxo para a população seriam os ônibus, seria o fluxo mais rápido, porque não tem que vir até a Avenida Zurita e depois voltar, perder todo esse tempo. Sim. Tá certo? Tem um estudo que dá uma economia em torno de 10 minutos por rota. Tá. Tá? Então, o terminal seria lá. E aonde é o terminal hoje ali, usar toda aquela estrutura para fazer ali academia de judô, jiu-jitsu. Mas aberto ao público. Aberto ao público. Perfeito. Lógico, popular. Isso. Sim. Equipamentos para musculação, aulas de balé para a população. Um espaço de esportes também, mais saúde. Precisa. Isso. Tá? E nós temos que trazer o esporte tido dos mais abastados para os mais pobres, como o balé, por exemplo. Sem dúvida. Aulas de balé. Porque o balé sempre foi elite, digamos. Isso. Então nós vamos... o beach tênis. Beach tênis, entendeu? sim. Que só tem clubes. Sim. Então nós vamos fazer ali realmente um complexo muito forte do esporte do município de Araras. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Jennifer Barros, bom dia, com alegria. Fabiane, prefeito e ouvintes. Está dando bom dia para o prefeito. A Cátia Quimera, obrigada por me responder e continue seu trabalho, que está indo muito bem. Parabéns. Pessoal aqui elogiando o trabalho do prefeito. Adriana Brito, nossa, acordei agora, prefeito. Ela colocou aqui o comentário. A gente também, né, prefeito? Desde as 5 da manhã. Aqui eu tenho uma pergunta na pauta, e aí eu acho que envolve um pouco a questão do comércio da cidade, prefeito. Nós sabemos que a arrecadação do município ela caiu em relação ao que era, certo? E eu, Fabiana, aqui acredito que seja muito também pela questão do comércio. Nós compramos muito através das redes sociais, de lojas online, enfim, as grandes empresas das lojas online. E isso, claro, os impostos aqui da cidade, municipais, a nível comércio, diminuem, né? Não só o imposto, mas também vagas de emprego, que também começam os comércios a fechar. Prefeito, da onde que está sendo tomadas medidas aí para que a gente possa, eu não digo aumentar a arrecadação, mas talvez manter a arrecadação para que o prefeito possa conseguir ir sanando as dívidas, conforme o prefeito já citou aqui? Fabiano, essa pergunta ela é muito complexa. Parece uma pergunta fácil. Sim. Mas ela é de uma complexidade tão alta porque ela envolve também o futuro dos impostos, que a partir de 2027 já começa o IVA. Que é o imposto... O IVA é Imposto de Valor Agregado. Que é... Tá certo? Onde as empresas não mais pagarão os impostos e sim os comerciantes. Como é nos Estados Unidos, Argentina, você vai comprar um bem, você vai falar, custa R$10, mais o IVA. Tá certo? Que no Brasil, acho que está em 27% sobre o valor do produto. Tá. E
E o dinheiro que vem para a prefeitura... Desse hoje, IVA? Não, hoje, veja bem, hoje é assim, olha, Ah. vem uma parte do governo do estado, vem uma parte do governo federal, do Fundo de Participação do município, vem do estado, que é o ICMS, e a partir de 27, começa a ter uma mudança, 10%, 10 ou 20%, eu não me lembro agora, é sobre o consumo na cidade. Tá. Então, você está dizendo assim, olha, o que precisa para aumentar o consumo na cidade? A prefeitura vai ter que tomar providências para aumentar o consumo no município. Tá certo? Por quê? Hoje nós temos Barueri com imposto barato e todos os os e-commerce, né? Exatamente. Estão todos nas cidades onde tem um imposto mais barato. Então, você imagina que o imposto do município vai ser gerado pelo próprio consumo que tem no município. Interno. Se nós não tivermos uma política de venda, faturamento por araras, tá certo? Nós vamos cair mais os impostos pagos e, consequentemente, no município de Araras. A arrecadação... Quando eu digo complexa, nós temos que estudar o IVA, tá certo? Como vai ser, fazer uma projeção para esse ano, Sim. o quanto que nós estamos recebendo hoje, quanto receberíamos com o IVA. Sabermos se a prefeitura vai ter condição de ter recurso para pagar os próprios funcionários. Então, você imagina que nós temos que fazer um trabalho super importante para que aumente o faturamento do consumo no município. Sim. Então, isso é mais um trabalho que cabe, sim, ao prefeito, à área econômica da prefeitura, para que não prejudique os munícipes lá na frente. Tá. É um trabalho que também estamos começando a fazê-lo já. Prefeito, existe um trabalho de marketing, que aqui eu vou abrir prefeito também, que nós estamos aqui na rádio já montando também nesse sentido, para valorizar o comércio local, tá? E aí depois eu explico certinho para o prefeito. Agora, em cima da resposta que o prefeito deu, eu acho que a gente pode somar com relação a isso também, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre as obras, as infraestruturas. Tem alguma obra que está sendo retomada? Vamos informar a população, prefeito, por gentileza, das obras da Fábio da Silva Prado, entre outras aí que estavam paradas. Claro que o prefeito deu uma parada para poder entender. Fabiano, eu tenho por mim que não se pode parar obra que o prefeito anterior deixou pela metade. Tá certo? Olha o exemplo, essa obra aí do ginásio de esporte, que foi condenada porque começou a fazer em 1972. Nossa. E parada até hoje, não tem mais como a ferragem de dentro. Não tem como dar sequência à obra, ou seja, perdeu tudo, né, prefeito? Não tem como dar sequência à obra. Resumindo, perdeu tudo que se gastou lá, digamos. Perdeu muito dinheiro. Tanto é que o prefeito vai ter que nivelar tudo lá para poder. E eu vou terminar as obras começadas, tem a Casa da Mulher, tem a Casa Afro, tem a Praça da Diversidade. Já comecei a retomar as obras que ficou 3 anos parado, fechado, o ginásio lá do Narciso Gomes. É o único espaço que aquela população tem. Incrível, né? Para poder fazer o esporte ali, né? Os jovens, crianças para poder fazer um esporte ali durante o dia, os veteranos à noite. Prefeito, mas aí eu quero... Naquela obra ali vai ser gasto em torno de R$2 milhões. E já começou, acho que a gente consegue entregar aquela obra até o final do ano. Não, eu interrompi o prefeito, porque assim, a gente fala da cobrança que existe da população em relação a obras. O prefeito citou agora o ginásio de esporte do bairro Narciso Gomes. Por muitas vezes, aquele ginásio esteve numa situação perfeita. Mas aí existe o lado da população, que se quebra tudo também. Felizmente, acontece. Estou sendo numa linguagem bem transparente, de acordo com o povo. E como que a gente faz quando o prefeito Irineu vai lá, reforma o ginásio, deixa bonito, tudo bonitinho, playground, tudo certinho,
e a população vai lá e danifica esse patrimônio que é público para a sociedade de bem. Como é que a gente faz para controlar isso, prefeito? É uma questão de educação, é uma questão de segurança pública. O que a gente pode fazer? É necessário colocar uma pessoa lá 24 horas para ficar olhando? Não, se for pensar em colocar uma pessoa, tem que colocar na cidade Exatamente, inteira. Eu entendo. Vândalos tem em tudo quanto é lugar. Ou é a sociedade do bem é que tem que denunciar isso? Eu acho que a sociedade do bem teria que denunciar. Porque não é fácil para o prefeito também. Depois é fácil reclamar. Porque o prefeito demora quanto tempo para fazer um ginásio lá? Vai? 3 meses, 6 meses. Em um mês acaba com tudo, prefeito. Uma obra lá de 2 milhões de reais. Uma outra obra que já dei início, primeiro, nós fizemos naquela obra lá da Fábio Prado. Sim. Tá? Nós fizemos uma avaliação, pedi para que os engenheiros da prefeitura fizessem uma avaliação, inclusive com um raio-x feito lá no concreto a X metros lá de profundidade, para ver quanto que está na pedra. Isso para mim é novo, hein? A sapata está lá na pedra, e para poder continuar a obra. Na sequência a obra. Isso. Já foi autorizado que a empresa era para ter começado segunda-feira da semana passada. Uhum. E eles não começaram. Hoje eles estão vindo na prefeitura numa reunião às 2h30 da tarde. Não sei se eles vão continuar com a obra, se eles vão parar. Já foi pago daquela obra R$900 mil. E essa reunião de hoje é por que eles não começaram, não reiniciaram a obra ainda. O prefeito acha que tem valores? Mas já foi autorizado, é uma obra de R$4.900.000. É do município ou é do estado? É do... Meio a meio, recursos? É do município. Tá. Foi obra que foi dinheiro que foi emprestado do Finisa. Finisa, 60 milhões. Isso. Tem parte desse dinheiro e tem parte recurso do município. Muito bem. Prefeito, a pergunta do Perissato. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes e prefeito Marreto. Minha pergunta, quando vai trocar as placas de sinalização com o nome das ruas? Tem bairros que não dá nem para ver o nome da rua. Tem bairros não. Todos os bairros estão com as placas inclusive as placas do centro da cidade. Entendeu? Eu entendo. É impressionante aí a última vez que o ex-prefeito esteve aqui, ele falou que o custo era muito alto da questão de placas, por causa da durabilidade, enfim. Eu queria ouvir do prefeito como é que funciona isso. Pergunta do Perissato, obrigado. Isso eu posso até falar alguma coisa sobre essas placas. Eu tenho uma fábrica de placa de carro, que faz placa de carro, do Mercosul. E nós usamos lá um produto que ele tem que ter, no mínimo, 5 anos de garantia. No mínimo? No mínimo, 5 anos de garantia. E uma placa, ela tem que durar no mínimo 15 anos. Tá. E ela tem ainda 400, obrigatoriamente tem que ter 400 lumen. Quando bate o farol de um carro, tem que destacar ficar nítido ao motorista, para que o motorista veja aí. Sim. E eu não acredito que seja tão caro assim. Tá certo? Precisa contratar uma empresa para que venha fazer uma licitação da cidade toda. Não tem previsão para isso, né, prefeito? Não tem. Honestamente, não tem previsão para isso. Esse ano não tem a mínima condição de pensar. Perfeito. Porque nós temos que pagar, olha, você imagina que você precisa comprar insulina. Tá. E aí o laboratório que vende insulina para o município, que ganhou a licitação, e você não pode comprar de outro laboratório. Porque foi ele o ganhador da licitação. O laboratório fala assim, se você não me pagar o atrasado, eu não entrego. E aí a pessoa está lá precisando de insulina. Você não vai deixar... Ou vai fazer insulina ou a placa, né, prefeito? Isso, eu entendo. Você não vai deixar a pessoa lá sem a insulina. Perfeito. Tá? Então você tem que ir pagando atrasado, comprando, pagando à vista. Não tem jeito. A outra parte. Então, enfim, nós estamos, quando eu disse aquela situação penosa, dura, no início da nossa entrevista. Verdade. São todos esses. E não tem nada que a população. Não tem nada que a população, prefeito, ou empresas privadas
possam fazer para tentar auxiliar a prefeitura nessa questão de placas. Isso é possível por lei, eu não sei. Várias empresas privadas, por exemplo, falam, senhor Irineu, então vamos fazer o seguinte, eu coloco o nome, não sei se pode isso por questões de trânsito, legislação, coloco o nome pequenininho em cima da placa lá e eu mando fazer 10, 20, 30 placas. A outra empresa faz a mesma coisa. A outra também, e aí de uma forma, não sei se pode isso por lei, é uma pergunta, uma alternativa, tá, prefeito? Olha, antigamente até tinha essa... Mas é a empresa de fora que vem vender Tá. propaganda para o município em troco de placa. E aí coloca essas porcaria que tá aí, que dura... Bom, olha, eu moro lá num condomínio que tem 6 ou 7 anos. As placas lá também já estão todas deterioradas. Então, a qualidade do material Sim. que se usa. Bom, enfim, nós vamos ter que cuidar disso daí, mas lá para frente. Sem dúvida. Bom, prefeito, falando nessa questão que o prefeito falou até da insulina, citou como exemplo, nós tivemos, claro, uma grande repercussão relacionada à festa Café com Chocolate, né, que o prefeito anunciou que esse ano não vai ter, e o ano que vem o prefeito vai estudar a possibilidade com empresas para que possa ser feito. Eu, Fabiano, concordo com a decisão do prefeito. Tá? Não é porque eu estou na frente do prefeito, não. Concordo plenamente. Acho que o prefeito deixou muito clara a situação da prefeitura. E aqui na entrevista, o prefeito agora citou o exemplo da insulina, por exemplo, que é um exemplo, mas que é uma realidade que precisa ser feito. Ou compra insulina ou faz isso. Prefeito, como é que o prefeito avaliou essa questão das críticas? Eu entendo que deve ter sido difícil tomar essa decisão, mas o objetivo principal é o bem da população de Araras. É isso, prefeito? Olha, eu estou muito tranquilo quanto à decisão. Para mim, a decisão mais correta. Porque, olha, a festa do chocolate, ela iniciou todo mundo, às vezes tem pessoas que pensam que a empresa Nestlé subsidia, tá certo? Não existe nada disso, ninguém subsidia nada. Aí você gasta R$280 mil de palco. Tá. Porque o cantor que vem de fora quer o palco do jeito dele, tal, do jeito dele. Tá. E você tem, depois você paga mais camarim, você paga grade, você paga hotel. Vai tudo. Vamos por meio milhão cantor, aí. Não, são em torno de R$650 mil. 650. Para dar um lucro para as entidades de R$12 mil cada uma. Sim. O ano passado tinha 12. Uhum. É mais fácil. Se você pegar o recurso, se pudesse, dá para 12 mil para cada uma. Você economizaria R$500 mil. Exatamente. Certo? E eu prefiro assim, olha, a gestão passada fez a festa do chocolate, deu os 12 mil de lucro para cada entidade. Sim. Só que deixou de pagar as entidades 3, 4 meses. Certo? Aí também. Então, eu não acho justo isso. Porque as entidades que fazem a filantropia é o braço direito da parte social do município. E nós temos que ser a muleta dessas entidades. E quando eu digo a muleta, é para eles se apoiarem pelo menos naquilo que eles recebem mensal. E saber que com aquele dinheiro eles pagam, minimamente eles pagam os funcionários. Então tem que ser pago em dia. Sem dúvida. Não se pode gastar dinheiro... Nós temos tantos problemas em Araras e tudo é dinheiro. E nós não podemos... Peço desculpa à população de Araras, mas hoje a situação não está para gastar dinheiro. Tá? Talvez a festa junina... Sim. Talvez a festa junina a gente consegue fazer, não é uma festa ampla, mas a gente pode conseguir fazer lá no Parque Ecológico. Sim. Tá certo? Fazer uma festa lá com cantores de Araras. Até o pessoal começou a colocar isso nos comentários. Prefeito, cancela a festa do peão também, já que o senhor cancelou. Mas a festa do peão não é da prefeitura, é uma empresa privada. É uma empresa privada. Sim, que aluga o espaço. Que aluga o espaço. A gente sabe. Paga energia elétrica. Sim, mas
Tá certo? A prefeitura entra o quê? Com a segurança externa. Sim. Com a segurança externa. Pública e externa e que é só, praticamente. Que toda a limpeza, iluminação... É tudo por conta da empresa, sim. No caso, a Trix Produções. Tudo por conta da empresa. Sim. A única coisa que eu exigi é que seja feito um dia gratuito. Sim. Para que o munícipe possa ir. Porque tá certo? às vezes o custo de um show, né, ele tem um valor mais elevado. Bom, obrigado pela resposta da minha pergunta. Odair Perissato manda um abraço para o Marreto. Odair Perissato é dono do Favre Perissato Materiais de Construção. Sim, ali na Vila Dona Rosa. Isso, ali mesmo. O Odair, que é o dono, está mandando um abraço aí para o prefeito, viu? Ele também tem o trabalho com a gente aqui de publicidade e marketing. Prefeito, eu acompanho o seu trabalho, sei que o senhor pegou o município falido. Parabéns pela sua gestão. É o utilizador aqui do Mercador de Almas, é assim que é o nome do YouTube dele. Cleusa Oliveira, bom dia, prefeito. Quero parabenizar o prefeito pelo desempenho da prefeitura. Sabemos que vai ser difícil e está fazendo o que lhe cabe. Tá aí também a Cleusa Oliveira. O José Carlos Araújo Palmeira, bom dia, Fabiano, bom dia ao prefeito Irineu Marreto. Parabéns à Rádio Interativa Online por essa entrevista, obrigado. Importante esclarecimento a toda a população de Araras. Nós que agradecemos. Adriana Brito, isso aí, investimento no esporte mesmo. Pois eu e as minhas meninas fazemos judô. E tem muita criança lá que usa espaço da ABB, que é o que nós treinamos. Vai lá nos visitar. Está pedindo aí para o prefeito visitar o pessoal do judô. Deixa eu aproveitar. Fica à vontade. Deixa eu aproveitar também e dizer que nesse espaço da ABB, ali no ginásio de esporte, tá, nós vamos também ter um espaço de esporte sensorial, que é para as pessoas que são que têm problema estrutural. Sim. Entendeu? Para autista. Que é importante também, que é importante ter, que não tem um espaço. Essa inclusão Isso, então precisa, nós vamos incluir aí para fazer esporte e tal. Muito bom. Vai ser chamado de Praça Sensorial. Tá. Cleusa Oliveira, prefeito, por favor, dá uma atenção para o Parque Ecológico. Na verdade, é uma pergunta que eu quero até abranger, porque nós recebemos, depois que a gente confirmou a entrevista com o prefeito, muitas pessoas, Fabiano, o prefeito Irineu Marreto falou que a cidade estava suja, mas tem um monte de lugar que está com mato alto. Pergunta para ele sobre isso, porque ele, enfim, queria que o prefeito falasse sobre isso e sobre a questão dos entulhos, já aproveitando o gancho, porque existe um decreto que não é possível colocar. E claro que tudo, né, prefeito, a gente entende como imprensa, entende como é que funciona a questão de administração pública, mas muitas pessoas da população não entendem e questionam, falando que muitas empresas, nessa questão do entulho, também cobram um valor irreal para poder colocar a caçamba lá, e eles precisam fazer a construção, e aí tem que alugar a caçamba, porque tem um decreto. Então, por favor, prefeito, essa questão do entulho e a questão do parque ecológico, aproveitando a pergunta da Cleusa. Bem, do Parque Ecológico, aliás, eu estive lá hoje, era 7 horas da manhã. Sim. Um pouquinho antes até. E acabei me deparando lá com o banheiro lá trancado, fechado. Fui lá já dar uma dura, porque tinha gente caminhando. Que é o horário que o pessoal, né? E às vezes precisa estar banheiro aberto ali, tá? Como, Saí de lá às 7h30 e não tinha, já chamei o secretário, já deu um puxão de orelha. Necessário. Para que tome conta dessa parte aí. O Parque Ecológico, ele está totalmente limpo. Já foi feito um trabalho lá. E o que eu fui ver de manhã hoje lá é para poder aumentar os sanitários que existem lá. Tá, fazer um fraldário familiar. Que é importante, sem dúvida. E aumentar... Porque é um espaço familiar, né, prefeito? Isso, e aumentar a quantidade de sanitários ali. Porque eu passo lá, às vezes, de domingo e vejo uma grande multidão lá. E ainda conversando com o Célio Casarim, que é meu chefe de gabinete, sim, eu disse para ele assim, olha, a população de Araras ainda, a grande maioria, não conhece a parte de trás do Parque Ecológico. Verdade. Tá certo? Que tem uma área muito linda ali. Agora, o que precisa ser feito ali é tirar toda aquela areia que vem daquela parte de cima, porque está assoreado.
E tem um esgoto que ele deve ter alguma parte quebrada, algum lugar do esgoto que está vazando esgoto dentro daquela água. Tanto é que eu ia comprar peixe esse ano para soltar lá e o Ministério Público disse que não, porque aquela água está corretamente, infectada. né? Tá certo. Então o lugar é muito bonito. Sem dúvida. E nós temos que tomar essa providência lá. Mas é uma providência para o próximo ano. Tá, muito bem. Parque Ecológico, providência para o próximo ano. Da questão do entulho, prefeito, existe uma previsão para tirar o decreto, digamos assim, ou o prefeito vai até resolver a situação dessa questão? O decreto vai ser transformado em lei, vai ser proibido colocar entulho na rua. Aí também estamos pensando do lado da população. Nós estamos pensando em fazer, estamos avaliando da prefeitura vender bags de até 1 metro cúbico. Tá. Isso é uma quantidade, que é uma quantidade menor, pequena. Do que a caçamba, ok. E aí tem que ser deixado na calçada da não casa. Na rua, na calçada. Não na rua. E aí passaria o caminhão MUC carregando esse... Nos Estados Unidos, o caminhão de coleta de lixo é assim. Né? Mas aqui no caso seria o bag. É uma solução, né, prefeito? Isso para entulho pequenos. E o bag ficaria com o morador? Fica com o morador. Então, ele compra. Certo. Ele compra, ele vai pagar X valor, bag, ok. Mais alguma coisa. Tá. Que é para poder pagar o caminhão. Que vai fazer passando lá para recolher. Para recolher. Certo. Para fazer a coleta. Sim. Tá certo? Ele vai ter que dizer o dia que ele pode colocar na rua. Tá, porque vai ter a data específica para o caminhão poder passar. Porque vai ter a data específica lá para o caminhão passar. Sim. E é muito mais rápido, não fica sujo. Uma ideia boa, viu, prefeito? Então nós estamos Gostei fazendo... da ideia. E os caçambeiros, eu acho que nós vamos ter que fazer uma licitação, tá certo? Para só trabalhar na cidade o preço mais baixo. Porque... Entendeu? Ou eles fazem uma associação... acho que vai ter que chamar todos eles, olha, né? Esses dias tinha caçambeiro jogando material na rua Florianópolis. Foi feito uns lá próxima à represa. O cara jogando na represa. Mas... Entendeu? Então, você imagina. Pessoas assim têm que ser desclassificadas e não trabalhar mais em Araras. Mas sem dúvida. Concordo plenamente com o prefeito. Porque é tão difícil, tá lá uma boa intenção, né? E aí a pessoa vai e... Prefeito, daqui a pouquinho a gente já vai, eu sei que 10h30 a gente vai encerrando aqui, o pessoal que está junto com a gente, fique à vontade para continuar enviando perguntas, nós temos mais 10 minutos aqui com o prefeito. E eu não posso deixar de falar também sobre uma pergunta que o pessoal fez, sobre o SAEMA. Existiu no início do ano uma conversa sobre privatização do SAEMA. Vai privatizar, não vai, isso aí ficou... Senhora. Como é que está isso, prefeito? Na lei orgânica do município, está lá que o SAEMA é proibido a privatização do SAEMA. Tá. Essa é uma pergunta também que eu gostaria de falar com a população de Araras. Tá? Fabiano, você consegue beber sem água? Impossível. Impossível. A cidade, hoje, nós temos 3 bacias hidrográficas. Tá. Nós temos a bacia da Tamburi, onde está a usina São João, que é uma bacia hidrográfica. Nós temos que é longe do município. Bem, sim, sem dúvida. Tá certo? Nós temos outra bacia hidrográfica, que é a das Furnas, que é onde nós temos as nossas represas hoje, tá? E que tem uma derivação lá da Tamburi, que vem lá da Mata Negra, né? Aquele pedaço ali. Só que nós não temos mais, nós temos reservatórios de água. Nós dependemos da água de chuva. Sim. Nós tivemos uma época aí que aquela represa grande nova, eu me lembro. Ela secou. Eu me lembro. Secou porque não tinha... Não tinha chuva, não tinha chuva. Então, não vem água, né? Isso, nós temos... quando se está normal,
nós temos a água, certo? Sim. Agora, a parte hídrica que pode ter alteração meteorológica, nós podemos sofrer consequências gravíssimas. Aí não tem água também no Rio Mogi Guaçu e nós não temos água também aqui em Araras. Agora nós estamos crescendo a cidade ela cresce, nós temos os novos nascimentos anual, temos as mortes, tá? Mas nós estamos falando em 1.100 pessoas, ou 10 a 11 mil pessoas que nascem no ano no município. Não, 1.100 pessoas no ano que nascem em Araras. Certo. Nós temos uma migração de fora. Perfeito. Que vem para Araras. Já não é de hoje, vem claro. Bastante, Daqui a 30 anos, nós vamos estar com aproximadamente 160 a 170 mil Eu ia habitantes. chutar 170. Isso. O nosso filtro de água, quando falo SAEMA, Sim. SAEMA é uma instituição. O filtro de água foi feito há 40 anos atrás, no mandato do ex-prefeito Zuntini, e ele foi feito para tratar água para 100 mil pessoas. Que já não comporta que hoje. Já não comporta, hoje, imagina daqui. Hoje, Você imagina que nós temos muito canos antigos de ferro. Sim. Que estão tirando em torno de 34% a 38% da água tratada que se perde pelos canos antigos. Uhum. Nós temos falta de pressão de todos esses canos antigos. Agora a cidade está crescendo na Zona Norte. Perfeito, Jardim Aeroporto, Vida Nova Araras, perfeito. Nós temos em Araras 24 loteamentos aprovados e 40 parcelamento de solo pedido para aumentar mais casas, apartamentos. Sim. Tá? Então, você vê que a quantidade é enorme. Agora, não adianta a prefeitura liberar e aí acaba não tendo água, não tendo... Aí a prefeitura vai receber um monte de reclamação que não tem água na cidade. O Parque das Árvores, Raiz e Maria, tem uma bomba de água feita ali do lado da creche Mariângela, no Jardim São João. Uhum. É uma bomba que está lá que faz 40 anos. Sim. Está prestes a explodir, é isso que é essa bomba. E ela... Literalmente, prefeito. Isso, às vezes em quando ela dá pane. Tá certo? Por quê? Precisa ser trocada, né? Porque ela está trabalhando com 100% e está no gargalo. Sim. O cano que entra ali, olha, temos que fazer do Sabás, temos que trocar toda a linha para o Sabás Norte. Para isso daí tem um financiamento de 9 milhões de reais, que é para fazer essa linha. Só que e água para o município? Da onde vai tirar água? Exatamente. Certo? Então o SAEMA tem que ter, olha, uma represa nova custa em torno hoje de 70, 80 milhões de reais para comprar o terreno. Claro. O terreno hoje custa muito caro. Sim. E demora em torno de 12 anos para ser feito. Olha que se nós temos água no município hoje, e aqui vai um elogio e muito forte ao ex-prefeito Varley Colombini, sim, que comprou 70 alqueires de terra na época para fazer a represa João Ometo, sim, que é o que está abastecendo a água hoje, que se não fosse ela, Araras, metade de Araras não teria água, estaria sem água. O prefeito Meneghetti acabou construindo a represa e o doutor Brambila acabou inaugurando a represa quase que uns 6 meses depois. Então, nós estamos falando, olha, de 4 anos da compra, 8 anos para a construção, 9 anos para a construção. Nós estamos falando em 13 anos para se fazer uma represa do porte. Se a gente for pensar no crescimento populacional, né, prefeito? Temos que pensar... Tem a previsão, agora, mas isso fazendo hoje, com recurso hoje, que não é fácil também. Não, que não é fácil. Não tem dinheiro. Tem 80 milhões? Não tem como. Só que para você levar água, tudo isso, para fazer estação de tratamento de esgoto, são mais 75 milhões de reais. Eu vou fazer a primeira parte, com 25 milhões de reais. Tá. Você fala, mas a prefeitura tem dinheiro para isso? Gente, do dinheiro do Finisa, eu separei 10 milhões de reais para emprestar para o SAEMA. Sim. Para o SAEMA poder fazer
a primeira parte da estação de tratamento de esgoto. Sim. Tá certo? O Saema passou a dar um lucro de R$500 mil mensal. Isso mesmo. Tá certo? A população de Araras precisa saber disso aí, tá certo? Que era deficitária, nessa administração passou a dar lucro, tá certo? Esses R$500 mil mensal, o Saema já está com 2.580.000 no caixa. Ótimo. De lucro desse ano. E tem mais quase 4 milhões lá do FUMAI, Okay. que é um fundo de água, uma fundação para poder levar água para os loteamentos aí. Tá. Então, olha, nós estamos falando no investimento que precisa fazer estação nova, precisa fazer estação nova, filtro novo, né? Filtro novo. Precisa fazer uma represa bomba nova. Também lá, né, prefeito? Precisa fazer uma represa nova. Tá? Nós estamos falando em dinheiro de hoje em torno de R$200 milhões ou mais. É dinheiro. E hein? a prefeitura não tem condição de fazer. Tá certo? Ou a gente faz, ou a prefeitura faz um estudo, ou consegue dinheiro do governo federal, ou o Saema vai fazer a trancos e barranco para poder ter que fazer esse investimento. Agora, quanto à água e para essa parte mais cara, eu penso que tem que fazer uma concessão para poder garantir a água, eu acho que tá certo. para garantir a água para a população de Araras. Agora, não é dessa forma que simplesmente assim falar assim, olha, vou pôr o Saema à venda, não é dessa forma. Tá certo? Tem que ter um estudo do que precisa, o que falta, tá certo? Os funcionários do Saema, tá certo? Tem que ficar na empresa, na nova sem empresa. Dúvida. Tem que ser incorporado. Mas não é assim, gente. Eu estou fazendo aqui uma suposição. Não estou dizendo que vou fazê-lo. Sim. Porque, olha, depende da Câmara Municipal, depende de estudos. E quando eu falo estudos, tem que ser debatido com a imprensa, com a sociedade. Sem dúvida. Com os clubes de serviço. Olha, a situação é essa. O que é melhor fazê-lo? Sim. Entendeu? O que é melhor? Eu acho importante, prefeito. Até porque aqui todos os assuntos que a gente tomou, o prefeito colocou, olha, existe o projeto. O prefeito não disse que vai fazer. Nenhum deles. Por quê? Porque existe uma questão orçamentária, existe todo um em volta aí que precisa, com certeza, ser analisado. E, prefeito, esse ano tem, provavelmente, eu acredito que vai ter refis no Saema novamente ou não. Eu estou perguntando isso porque o Saema anunciou uma dívida, né, populacional, é uma dívida da população com o Saema de R$2 milhões. Então, como todo ano tem essa questão do refis, eu não sei se o prefeito vai liberar ou não. O refis foi feito em dezembro do ano passado. Sim. As pessoas mandam a pergunta, né, porque eu acho que o pessoal já está pensando nisso. E tem bastante gente que faz o refis, paga 3 parcelas e para, certo? Sim. E para. Aí depois eu não sei se eu vou fazer o refis. Eu acho que a pessoa tem que ir lá na prefeitura, ver o que ela deve, o que tem que fazer o pagamento, porque não pode a pessoa ir lá, faz o refis, paga 3 parcelas e depois não paga mais. É isso que eu ia dizer. Entendeu? O prefeito tem todos os levantamentos lá. Então, o que a prefeitura vai ter que fazer? Vender a dívida da prefeitura para um banco, certo. E o banco passa a cobrar do município. Essas pessoas. Porque o Saema ainda pode cortar, pode fazer o corte de água, tá certo? Isso daí é uma opção. Sim. É uma opção que não é do prefeito, é uma opção da autarquia. Do conselho da autarquia. Sim. Do conselho da autarquia, tá certo? E da prefeitura é o IPTU. Sim. Agora, pasmem, população, pasmem, tá certo? Quem deve não é as pessoas que pagam, o trabalhador, tá certo? São raros os casos que a pessoa passou por uma dificuldade, vai lá e paga. Sim. Tá? Nós estamos falando de pessoas que devem
5 milhões de Nossa IPTU. Senhora. Nós estamos falando de pessoas que devem 1 milhão de IPTU. E esse tá? depois vem no mandato, né? Ele vem ainda reclamar Então, do mandato do prefeito, então, questionar. Eu imagino. Os casos que devem acima de 50 mil reais de IPTU, Sim. tá certo? Esses casos vão ser protestados. Claro. E essa que é a dívida que vai ser vendida para banco, tá certo? Não é do coitadinho lá que deve 30, que 40 deve, reais a que deve mensalidade. R$1.000, que Sim. deve, tá certo? Não é Porque- esse. Tá certo? Eu estou falando que tem 5 pessoas. bilhões, Estou prefeito. falando que tem pessoas que devem um absurdo. Entendeu? É. Então nós temos que tomar providência, tá certo? Porque olha, o dinheiro ele tem que ser equitativo. Tá certo? Se quem tem a casa menor lá paga direitinho, Por que que poxa, quem tem a porque mansão, quem né? tem Não paga. não está pagando. É. Por que motivo? Mas a mansão Por tá que lá, né, que não- prefeito? Por que não cobraram? É. Tá certo? É. Nós vamos, porque olha, o dinheiro do IPTU é o dinheiro que vai gasto para comprar remédio, Sim. tá certo? Para reformar asfalto. Mas eu penso dessa forma, a população só Entendeu? pode exigir a partir do momento que ele faz, ele Olha, cumpre a parte dele. A UPA Hospital, mais a Mandic. Sim. Até o pessoal mandou uma pergunta falando do atendimento da Mandic que está ruim. Eu não consigo ver. O sistema Honestamente, de saúde, eu não. o sistema de saúde hoje, Araras gasta, o município gasta 5 milhões por mês. Sim. Tá certo? É uma quantidade alta, tá certo? E quem precisa do atendimento? Do atendimento é a população Sim, de Araras, sem tá dúvida. certo? E que nós temos que cuidar da população de Araras. Sim. Muita gente pagava particular, Sim. pagava plano de saúde. Uhum. Com a situação financeira, passou a usar o sistema SUS. Perfeito. Tá? Muitas Isso aumentou pessoas muito que o pagavam- atendimento do SUS. Muitas pessoas que pagavam escola particular Também vieram para público ou estadual. vieram para público ou estadual. Sim. Então, olha, a prefeitura, eu acho assim, olha, eu sou prefeito, eu tenho que tratar a população como um todo. Como um todo. Perfeito. E você falou alguma coisa aí da Mandic, né? Sim, que chegou uma eu pergunta tenho agora falando ido, do atendimento ruim da Não, Mandic. olha, eu tenho ido. Eu tenho ido na UPA. Honestamente, eu não consigo eu tenho, ver isso eu que o tenho pessoal ido, reclama. Eu tenho ido na UPA, tipo, na parte da manhã, tenho ido de madrugada, tenho vindo aqui na Mandic, aqui no pronto Pertinho da gente aqui. no atendimento, isso. Eu tenho vindo aqui à tarde, tenho vindo de madrugada também, porque a prefeitura paga um convênio em torno de mais de R$1 milhão Sim. para cada instituição. Perfeito. Então, a obrigação do prefeito é vir olhar. Acompanhar, Tá sem certo? dúvida. E eu pergunto lá para o Pra pessoal, falo, vocês me conhecem, sou o prefeito de Araras, estou vindo aqui para averiguar, vocês têm reclamação, tem... Olha, e eu tenho sentido assim, olha, tem algumas pessoas que reclamam, Ok, claro. mas 95% está... De 10, Tá uma ou duas vai reclamar. Dizendo 8. que o benefício estão sendo bem atendidos. Olha, eu concordo, prefeito. Eu acho assim, nós tínhamos uma Santa Casa que o tempo de espera antigamente era um tempo alto. Nós não tínhamos uma qualidade nem de espera, porque o banheiro lá não tinha nem torneira. A gente sabe disso, banheiro da Santa Casa. Antigamente não tinha nem torneira. O pessoal ia lá, infelizmente, o pessoal em situação de vulnerabilidade arrancava a torneira para vender depois a troco de droga e não se vencia a trocar lá. E a gente chega no Hospital Mandic hoje, vai reclamar da recepção, vai reclamar do atendimento. Eu não consigo, prefeito, honestamente. Olha, teve agora essa semana. Teve a inauguração do espaço, a gente estava lá. 70 leitos, 70 da internação. Leitos, 40 leitos, tudo com ar-condicionado, cama elétrica, né? Que ela baixa para o pessoal, para o idoso. Claro, poder tem sentar, dificuldade, tá certo. Tá certo. Levanta frente, atrás, tudo com o botãozinho. Sim. O controle, né? Que o próprio paciente pode direcionando. Outra coisa que me chamou a atenção, tem ao lado do vaso sanitário no banheiro, também tem uma campainha
que se precisar chamar um enfermeiro... Para dar uma ajuda com relação ao banho, alguma coisa? Exatamente. Olha que... ar-condicionado, televisão. Sim. Poxa, isso não é quarto de SUS. Não. Isso é quarto... De particular isso é quarto de... E nível alto. Nível alto, entendeu? Verdade. E, gente, tá... vai ser inaugurado, mas vai ter um total até 2027 de 700 leitos. Tá? Eu estava dizendo até, isso foi motivo de ter uma reunião com a equipe do trânsito, que nós temos, a prefeitura tem que cuidar do trânsito do município. Perfeito. Nós temos que cuidar de ônibus do município que venha até Mandique para trazer... porque o trânsito aqui, né, prefeito? Terminal, não tem aonde estacionamento. Não tem. As ruas laterais também não tem. Talvez aquela praça que tem ali do Colombino, Parque Industrial, aqui da Caixa d'Água. Sim. Que está o quê daqui? 200 metros? Isso. 100 metros, um pouquinho mais. Fazer tudo 45 graus ali para poder... É uma alternativa. Que a hora que tiver as 27 cidades também sendo atendidas aqui... Fica impossível. Fica impossível o trânsito de como... Então nós já temos a gente já tem que pensar num futuro próximo de como ir trabalhando com a... Muito bem. De como ir trabalhando. Bom, senhor Irineu Marreto, quero aqui agradecer, passamos aqui um pouquinho do tempo. Quero aqui agradecer a oportunidade do prefeito estar aqui com a gente. Claro, tínhamos muito mais assuntos aqui, mas sabemos dos compromissos e a agenda do prefeito também. Vou pedir para o prefeito passar um recado à população nesta câmera aqui, ó, que está aqui, deixar aí as considerações finais do prefeito, passar o recado e mais uma vez obrigado. Fabiano, primeiro agradecer pelo convite, que é sempre importante estar falando com a população de Araras. Peço paciência. Ainda está faltando consertar vários veículos. Olha, caminhão de lixo já consertamos, os motores, estamos consertando todo o hidráulico. Ainda não conseguimos comprar pneu para os tratores, para poder agilizar a roçagem das praças. São 320 praças que Araras tem, ou área que pertence ao município. Nós estamos agora contratando mais 60 funcionários através de uma empresa que chama Semil, para poder ajudar na limpeza do município de Araras, para fazer a zeladoria que o ararense merece. E confia em mim, estou lá para trabalhar para a população de Araras. Tá, obrigado, povo de Araras. Obrigado, Fabiano, por essa oportunidade. Bom, prefeito, eu que agradeço mais uma vez. Quero aqui agradecer a toda a parte do Célio, do Tiago está aqui, da Duda mais uma vez. Agradecer à prefeitura pela oportunidade de estar na nossa rádio e deixar sempre espaço aberto. Quando o prefeito quiser, nossa rádio interativa vai estar à disposição sempre aqui. Muito obrigado a você que esteve junto com a gente, acompanhando o nosso bate-papo aqui, entrevista. Fiquem todos com Deus. E até amanhã, às 6 da manhã, o Fabiano vai estar ao vivo junto com vocês. Obrigado mais uma vez, prefeito.